Olá, sejam bem-vindos a este maravilhoso sol e este maravilhoso jardim que eu tenho aqui nas minhas costas. É um jardim verídico, não é fake news, é mesmo verdadeiro. É onde eu tenho aqui vindo fazer os meus vídeos. Pois bem, o assunto que me leva aqui a estar aqui convosco é sobre renúncia de ministério, já que é um assunto que tem vindo a ser abordado nestes últimos dias. Mas esta renúncia já foi feita há cerca de 4 meses e meio, mais ou menos 5 meses. Não quero errar, porque nem quero perguntar à pessoa em causa há quanto tempo é que fez a renúncia de ministério. Porque ao falar vai mexer numa ferida que com certeza ainda não cicatrizou. Disso eu não tenho dúvida. Mas bem, perante todas estas últimas novidades que têm vindo a ser aqui expostas no YouTube acerca dos cooperadores de adultos, até também anciães que têm vindo feito entrega de ministério e da forma que fazem. Pois bem, a questão em causa aqui do cooperador de adultos do Bom Jardim, ele não atuou desta forma, não quis se preservar, mas renunciou. Mas renunciou ao ministério não foi porque não concordasse com a doutrina ou a forma de servir a Deus. Não tem nada a ver com isso. Porque nós aqui em Portugal, nós podemos ir à praia, nós podemos ir ao cinema, até podemos ir a um casino. Há irmãos de ministério que vão a casino. É aqueles lugares onde se faz o jogo. Claro está que a Irmandade, muita dela não sabe. Outra sabe, mas fica guardado nos deuses da Irmandade. E há aqueles que bebem, até fumam, mas pronto. Isso são outras histórias que nada têm a ver. Não interfere com o próximo. Mas aqui está. Este cooperador de adultos, ele teve que renunciar porque não foi ajudado. Ou, aliás, foi atraiçoado pelo próprio Ministério da Igreja. Os 2 anciães que atualmente estão no Bom Jardim, e faço questão de frisar que são os 2 anciães que estão atualmente no Bom Jardim, e é o diácono, o único diácono na Igreja do Bom Jardim. A Irmandade é imensa, que só é necessário um diácono, mais nenhum. E Irmãs da Obra da Piedade há 2, e uma delas está fora de funções devido à doença, e a outra só congrega à terça-feira e à quinta-feira à tarde, e ao fim de semana não congrega porque não quer. Tem que apanhar ar puro noutros lugares. Pelo menos foi assim que desabafou com alguém que encontrou numa outra igreja fora do Bom Jardim. Portanto, o ar que se respira na Igreja do Bom Jardim é tóxico. E até a Irmã da Obra da Piedade tem que respirar um outro ar mais saudável. Compreende-se perfeitamente. Até eu mesma estou solidária com essa Irmã da Obra da Piedade. Porque nem dá para imaginar o quanto irrespirável está o ar do Bom Jardim, da Igreja do Bom Jardim. Mas vamos ao que interessa. Qual foi a razão que levou a este cooperador de adultos renunciar ao seu ministério? Várias razões. Entre elas, a falta de companheirismo por parte dos irmãos, colegas de ministério. A falta de amor por parte dos mesmos. A falta de verdade. A falta de espiritualidade para com este.
Este ministério que está no Bom Jardim é um ministério traiçoeiro. É tão traiçoeiro que atraiçoou este cooperador de adultos pelas costas, apunhalou-o pelas costas. Como eu já referi, cá em Portugal não há problema de alguém, um ancião, ir a um estádio de futebol, ir ao cinema, ir a um bar beber um copo de vinho ou de cerveja ou de qualquer coisa que seja e estar a conviver. Há anciães que trabalham na comunicação social. Há músicos que têm cargos de destaque e louvado seja Deus, que assim seja. Não estou a ser cínica. Louvado seja Deus. É bom sinal. Há pessoas de destaque. Mas não é para todos. Infelizmente, para este cooperador de adultos do Bom Jardim, ele já estava a ser marcado pelo ministério, tanto da Igreja do Bom Jardim, principalmente, mas até se calhar pelos outros anciães. Acho que estava a ser um incómodo, devido à família que lá coabita na Igreja do Bom Jardim, que é a família do encarregado abusador. Visto está que já não era recomendável que este cooperador continuasse lá. Este cooperador era neutro. Aliás, era morno. O que para mim não me agrada ninguém que seja morno. E eu cheguei a dizer a este cooperador, meu amigo, que ou és frio ou és quente. Morno não. Mas na minha ótica, na minha forma de ver, para mim este cooperador era uma pessoa morna. Portanto, estou a ser sincera. Não é por ser meu amigo que eu vou estar com paninhos quentes aqui a dizer não, ele tem razão, coitado, é uma vítima. Foi vítima porque não teve arcabouço, nem força, nem... Eu ia dizer uma outra coisa, personalidade. É essa a palavra, personalidade para enfrentar estes homens e debater de frente com a realidade e com a verdade. Quis se privar, quis ser amigo de todos. Não quis tomar partido de ninguém. E o que é que lhe aconteceu? Os seus amigos da igreja, de ministério, o atraiçoaram, o apunhalaram. Porque houve alguém que o viu num campo de futebol. Claro está que antes houve uma trajetória. Houve uma forma de estarem a maquinar como o apanhar. Isto parecia quase como um Mardoqueu. É verdade, isto era quase como aquela história de Mardoqueu, em que foram dizer ao rei, olha que Mardoqueu fez isto e aquilo, disse isto e aquilo. Mas, no entanto, o rei, porque houve uma rainha Esther, a rainha Esther, que é a rainha da verdade. Mas a rainha da verdade foi abafada no ministério da Igreja do Bom Jardim. Porque não houve uma rainha Esther que se levantasse a dizer, calma aí, o cooperador de adultos está inocente. Não houve. É de lamentar. Mas então, como eu estava a dizer, houve alguém que viu este cooperador num campo de futebol. Aproveitaram isso e foram apresentar ao ministério. E outra situação houve, em que um familiar, segundo dizem, esteve envolvido numa situação que interferiu com a família do encarregado abusador. Mas agora aqui, o que é que o cooperador de adultos tem a ver com o que se passa à parte, que não seja ele envolvido, ele a própria pessoa? Vamos dizer, nada. Ele não tem nada a ver que houve alguém da parte da família, ainda que distante,
tivesse tido uma atitude, ou não, se é que foi ou não, segundo dizem as más línguas, e dizem algumas pessoas, que houve uma atitude menos própria por parte de alguém que é familiar do cooperador de adultos. Mas então agora julgam as coisas assim dessa forma? O cooperador leva a responsabilidade daquilo que é feito externamente? Então vão-me desculpar. Porque quando o encarregado abusador cometeu os abusos sexuais e eu falei que a família do encarregado do abusador tinha que ser posta de lado na parte do ensino, não na parte de exercer no ministério, mas na parte do ensino, me disseram que a família não tinha culpa. E agora aqui neste caso querem culpar o cooperador de adultos por algo que possa ter acontecido, se é que aconteceu, porque assim, eu não vi, mas será verdade? Mas então há dois pesos e duas medidas. Mas pois bem, estamos aqui para falar os motivos que levaram este cooperador de adultos do Bom Jardim a entregar o seu ministério, a fazer a renúncia. Foi que o ancião mais velho que está no Bom Jardim atualmente teve uma falta de amor tão grande, tão grande, tão grande, e que é uma pessoa tão insensível a ponto de dizer este cooperador para que ele tomasse uma atitude, porque era necessário que resolvesse a vida dele. Não foi capaz de assim, anda cá, meu filho, como um pai. Anda cá, filho. Olha, anda cá. Vamos conversar. Por que razão tu colocaste uma pausa no teu ministério? Vamos esclarecer aqui as coisas. Vamos te aconchegar. Nós queremos que tu fiques aqui. Mas não. A grande obra que o senhor Baal fez foi conseguido retirar o cooperador de adultos da Igreja do Bom Jardim da forma mais injusta, cruel e maquiavélica. O cooperador de adultos do Bom Jardim não cometeu adultério. Eu sou amiga dele. E conforme eu o confronto e sou direta com ele, eu lhe digo aquilo que não está bem e o que está certo. O que me agrada e o que não me agrada. Eu posso dizer, este cooperador de adultos colocou a congregação à frente até da própria família. E o que é que recebeu em troca? Desprezo, traição, desamor e falta de caráter. Que é o que infelizmente falta a estes homens aqui em Portugal. Por isso que até me custa a crer que o presidente dos anciães que está à frente da congregação cristã em Portugal tenha feito peito ao ministério do Brás. Eu custa-me a crer. Eu teria que estar presente para ver. Só que infelizmente o meu espírito não pôde estar presente naquela altura. Mas o mais triste é que este mesmo presidente da congregação cristã em Portugal foi o primeiro a receber a carta de renúncia deste cooperador de adultos do Bom Jardim. E não foi capaz de dizer assim, não, meu filho, eu conheço-te desde o ventre da tua mãe. Tu não vais renunciar porque tu não cometeste nenhum pecado. Tu não fizeste nada que justifique a tua renúncia. Se há alguém que tem que sair do Bom Jardim, não és tu. Será fulano, fulano, fulano e fulano. Mas só que este presidente tem o rabo trilhado. E muito. Porque alguém que não interfira para defender a verdade, vão-me desculpar.
não é pessoa digna de estar à frente de uma instituição religiosa que se diz servir a Deus e servir os preceitos de Deus. É um homem fraco, covarde, sem princípios, porque se não consegue defender os princípios da verdade, da honestidade, os princípios de alguém que amava servir a Deus, como é o caso deste cooperador de adultos, que amava, e isso eu não tenho dúvidas, e que só renunciou porque foi traído por colegas de ministério, principalmente pelo diácono do Bom Jardim. E esse senhor que se acha o melhor da igreja. Não se esqueça, senhor diácono, mais dia menos dia, a verdade virá à tona. Já que o senhor tinha receio de ser processado pela família do encarregado abusador, vivia aterrorizado que essa família lhe colocasse um processo ou então que apresentasse provas perante o Ministério da Congregação Cristã em Portugal. Nunca se sabe. Deve ter sido por isso que convidou o filho do encarregado abusador para ir ao casamento, não é? Para apaziguar, para que houvesse paz. Louvado seja o Senhor da mentira que habita no coração daqueles que estão na Igreja do Bom Jardim, no Ministério do Bom Jardim. Seja ele quem for. Desde o ancião ao diácono, cooperador de jovens e menores, que é um capacho, uma mânia, como se costuma dizer, desculpem, é uma pessoa manipulada pela família do encarregado abusador, porque tem medo. Não sei por que será, porque tem medo. Porque ele ama defender a mentira, o crime, só Deus sabe o resto. Mas aqui o que está em questão é que este cooperador de adultos entregou, porque não se deu à pressão de fazer vassalagem à família do encarregado abusador, ao próprio ministério que presta essa vassalagem. Preferiu ter a integridade, apesar de tudo, de lhe doer a alma, o coração, de entregar o seu ministério de mão beijada. E o que mais dói é que não houve ninguém do Ministério do Bom Jardim, ninguém dos principais do Ministério de Portugal, nem ninguém do Ministério de Portugal, de norte a sul, que estendesse a mão a este homem, com todos os defeitos que pudesse ter. Ninguém foi capaz de lhe dizer: meu amigo, meu irmão, eu não concordo e vou dizer a fulano, ao presidente dos anciães, que não concordo e que isto é um absurdo que está a ser feito à tua pessoa. Independentemente de tudo. Independentemente de eu não concordar com muita coisa e de não pertencer à Congregação Cristã em Portugal, e dou graças a Deus por isso. Mas o que foi cometido ao cooperador de adultos do Bom Jardim foi um crime espiritual muito grande. Foi um desprezo. E ele foi julgado e condenado por atos que ele não cometeu e por atos que muitos dos que estão lá dentro cometem, só que não são denunciados. E outros há que cometem outros atos muito mais graves do que ir simplesmente a um campo de futebol e continuam a exercer o seu ministério. E agora acabo aqui este vídeo a dizer: foi por conveniência do Ministério do Bom Jardim de que este homem
saísse de lá. Cobardes, fracos, como podeis dizer que servis a Deus? Vocês não servem a Deus. E aqui vos digo cara a cara. Eu até gostava de dizer olhos nos olhos, vocês anciães do Bom Jardim. Sim, senhor Américo, senhor Maia, senhor Jaime, senhor Joel Ferraz. Eu gostava de vos dizer a vós, e até mesmo à irmã da Obra da Piedade, à irmã Alzira, eu gostava de vos dizer assim: vocês são adoradores e prestam vassalagens ao diabo. Pensavam que eu não ia dizer estes nomes. Está aqui, para que todos saibam. Vocês são a vergonha do ministério que se diz que serve a Deus, quando vocês o que servem é ao diabo. Prestam vassalagem ao diabo. Então continuem assim. Independentemente de tudo, não importa aquilo que vocês fazem, as almas que matam, se estão bem, se não estão. Então segui o vosso caminho. Porque vós não ireis prestar contas a mim, mas ireis prestar contas a Deus. E essas contas vão ser muito bem calculadas por Deus. Fração por fração. E a ti, meu amigo, que eras cooperador de adultos do Bom Jardim, segue o teu caminho, ser feliz. Tens uma família que te apoia. Tens amigos que te apoiam. Ser feliz, meu amigo. Ser feliz. Não chores pelo leite derramado. Há pessoas que não merecem as tuas lágrimas. O teu sofrimento que tiveste. Não. Segue a tua vida. Porque segues de cabeça erguida. Saíste de cabeça erguida. Enquanto que os que estão lá estão amordaçados e estão com a cabeça baixa a servir ao diabo.